Sabe aquela história do Brasil que a escola passa super rápido? A Balaiada é uma delas. Mas se liga, essa revolta no Maranhão foi uma das mais brutais e populares do Brasil imperial. Pensa em vaqueiro, artesão e milhares de escravos se juntando para lutar contra a elite. Hoje a gente vai mergulhar nos detalhes, as injustiças, as contradições e os personagens reais que fizeram essa história acontecer. Vamos a 5 fatos que mostram a verdadeira dimensão da Balaiada. O nome Balaiada não tem nada a ver com balada ou algo assim, e sim com um homem, Manuel Francisco dos Anjos Ferreira, conhecido como Manuel Balaio. Ele era um artesão de palha que fazia balaios, cestos, e vinha de uma família de agricultores pobres. A história conta que Manuel só se revoltou depois de uma grande injustiça. Ele acusou formalmente um oficial de ter abusado de suas 2 filhas, mas as autoridades ignoraram a denúncia e não tomaram providência nenhuma. A raiva e o desespero dele transformaram essa vingança pessoal em revolta política. O que isso significa? A Balaiada começou por causa de brigas políticas entre a elite, mas rapidamente se tornou a luta de gente comum que estava cansada de sofrer opressão e desrespeito das autoridades. O detalhe irônico é que os historiadores da época usaram o apelido balaio para desclassificar o movimento, associando-o ao trabalho manual e aos incivilizados do sertão, como se a revolta fosse coisa de gente inferior. A Balaiada só se tornou uma ameaça real para o Império quando os escravizados entraram na luta. O nome que aterrorizava a elite era Cosme Bento das Chagas, o Negro Cosme. Ele era um escravo que fugiu e se tornou o líder do maior quilombo do Maranhão. O poder dele era gigantesco. Ele chegou a liderar entre 3.000 e 6.000 escravos fugidos e até se auto-intitulava de Dom Cosme Bento das Chagas, tutor e imperador da liberdade bem-te-vi. Ele foi fundamental para unificar os escravos com os balaios, os pobres livres. Por que ele era tão temido? O Império tinha um pavor que os escravos se unissem aos pobres. Enquanto a anistia, era oferecida a muitos balaios, ela nunca se aplicava aos escravos. Isso mostrava a prioridade do governo, manter a ordem escravista a qualquer custo. Por isso, quando o Negro Cosme foi capturado, ele foi o único líder popular enforcado publicamente, em 1842. Foi uma execução brutal, feita para servir de exemplo aterrador e desencorajar qualquer outra rebelião de escravizados. Apesar de ser uma revolta com várias classes juntas, ela começou com um grupo específico. O vaqueiro Raimundo Gomes Vieira Jutaí, o Cara Preta, iniciou a luta invadindo uma prisão para libertar o irmão. Ele escreveu o primeiro manifesto dos rebeldes. O documento pedia coisas como a demissão do presidente da província, o fim de cargos públicos opressores e a expulsão dos portugueses, que simbolizavam a dominação. Mas o final do manifesto trazia uma contradição chocante com o restante da luta. Ele terminava com a frase: "Fora feitores e escravos". Qual o problema nisso? Os líderes iniciais, ou ligados a eles, eram em sua maioria liberais da elite que também eram donos de escravos. Eles queriam mais poder político para si, mas não queriam o fim da escravidão. Essa frase mostra o limite social imposto pelos líderes e a heterogeneidade de interesses dos grupos. Os escravos lutavam pela liberdade total, mas eram renegados pela própria facção que lhes deu a chance de lutar. Muita gente pensa que a Balaiada foi um evento isolado, mas a verdade é que ela se espalhou como fogo por uma extensa área do Nordeste, atingindo Maranhão, Piauí e Ceará. No Piauí, por exemplo, os rebeldes ocuparam praticamente a província inteira. Eles não lutavam em campos abertos, como um exército tradicional. Eles usavam táticas de guerrilha, faziam ataques de surpresa, usavam trincheiras nas matas e eram extremamente móveis, se deslocando rapidamente entre os estados. Qual a dimensão disso? A duração, a extensão e a ameaça que essa revolta representou para o governo regencial fizeram com que historiadores a classificassem como um autêntico movimento popular e um dos mais sérios que o Brasil já viu. Ela deixou marcas tão profundas que mesmo no final do século XX, os descendentes ainda se referiam à revolta como a Guerra. Para acabar com um movimento dessa proporção, o governo enviou em 1839 o coronel do exército Luiz Alves de Lima e Silva.
Lima e Silva não só lutou, ele reorganizou toda a tropa legalista que estava desmoralizada, sem dinheiro e atacando a população civil. Ele pagou os soldos atrasados, puniu os excessos e, com isso, ganhou apoio da elite local. Ele impôs várias derrotas aos balaias e foi responsável por sufocar a rebelião, que deixou um saldo de mais de 10 mil mortos. O contraste da história. Pela façanha de pacificar as províncias, ele ganhou o título de Barão de Caxias. A ironia histórica é evidente. O Memorial da Balaiada, construído para contar a versão dos vencidos e homenagear os populares, tem bem na frente a estátua do Duque de Caxias, evidenciando a disputa contínua entre a história oficial, que homenageia como pacificador, e a memória popular, que lembra o preço daquela pacificação. E aí, curtiu essa história por trás da história? O que mais te surpreendeu nessa revolta? E o relógio da história não para de girar. Cada passo uma vitória pra quem tem o lugar. Mas a engrenagem é a força que faz a roda mover. É o suor de quem nunca tem a chance de ter. E a gente só se adapta, se espreme e se cala. Pra cada nova era, a mesma velha bala. Veio a máquina a vapor, a era industrial civil. O campo ficou pra...